Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do canal Restaurando a Visão, hoje aqui nesse formato diferente, para justamente a gente poder acompanhar juntos esse texto que eu quero ler com vocês. E eu quero fazer esse exercício com vocês hoje para a gente ver o quanto a doutrinação e muitas vezes até mesmo o analfabetismo funcional eles atrapalham da gente entender de fato o que a gente está lendo. E eu quero aqui até mesmo trabalhar o texto dentro da língua portuguesa e a gente analisar coisas aqui que vocês muitas vezes podem ter lido esse texto e não ter percebido, e não ter feito esse raciocínio, não ter feito essa interpretação. E através disso eu quero mostrar para vocês que muitas vezes a doutrinação, conceitos religiosos, eles fazem com que a gente leia a Escritura de uma forma errada. Faz com que a gente tenha um entendimento errado. Por quê? Justamente por causa do que eu venho comentando. Né? Quando você está na doutrinação, você lê aquilo, é como se você colocasse um óculos. Né? E aí você lê um texto, você olha para o texto e você só consegue enxergar aquele texto com aquele tipo de óculos. E aí você não consegue tirar o óculos e enxergar o texto como ele realmente é. Então você coloca um óculos, aí você olha para o texto, ele está meio obscuro. Você coloca um óculos e aí você pode ver o texto meio embaçado, mesmo que você está usando um óculos, né? Não é um óculos aí recomendável aí para aquilo que você precisa. Então a gente precisa tirar esses óculos e ver de fato o que está escrito e se livrar da doutrinação e exercitar a nossa mente, né, para vencer essa questão do analfabetismo funcional. Tá, pessoal? Muitas pessoas, né, acabam encarando essa questão aí do analfabetismo funcional como até mesmo um xingamento. E não é um xingamento, né? Apesar de, infelizmente, muitas pessoas acabarem usando isso como xingamento. Mas é o que? É uma constatação de um problema que a pessoa tem, e é um problema que precisa ser vencido, precisa ser trabalhado, é possível eliminar ele para que a gente possa seguir em frente, né, e compreender melhor as coisas. Então, eu quero aqui rapidinho fazer essa análise desse texto com vocês, não é minha intenção fazer um estudo profundo, é só a gente ler aqui e colocar aqui algumas coisas aqui a respeito do texto. Bom, a gente vai ler aqui Mateus, o capítulo 5, do versículo 17 em diante. Vamos ver aqui algumas coisas que estão escritas e como começar, né? Começar somente a tirar esse óculos da doutrinação. Vamos lá, o texto diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar. Algumas versões aí, não vim abolir, mas vim cumprir. Em outras versões, completar. Em outras versões, até mesmo diz viver. Então, já começa por aí. Vocês entenderem que, até mesmo dentro da língua portuguesa, a gente, aqui no nosso país, nós temos versões com palavras diferentes. E essas palavras diferentes, muitas vezes, sim, elas podem ser sinônimos, né, que são palavras ali parecidas, mas podem ser palavras que não sejam sinônimos, e palavras que podem dar um sentido diferente para o texto. Só falando o contexto rapidinho aqui, essa passagem está dentro do Sermão do Monte, e é o Messias aqui, Yahushua, né, que muitos de vocês conhecem como Jesus, ele está falando essas palavras. Né? Então vamos lá. Ele está dizendo, olha, eu não vim destruir a lei, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Que nesses 5 primeiros livros da Bíblia estão contidos ali grandes ensinamentos, os ensinamentos principais, né, que dão ali todas as bases para aquilo que o Criador quis falar. E para os outros livros da Bíblia também. Então, o Messias está dizendo aqui, ó, ele não veio destruir a Torá e nem os profetas, né? Porque os profetas também, eles deixaram muitos livros escritos, né, que estão aí nas Escrituras e a gente lê também.
Então, ó, ele já está dizendo, ó, não vim destruir. Mas, vocês conhecem por aí algumas religiões que vêm com essa mensagem, falando, né, que o Messias, o Jesus, ele veio abolir, ele veio acabar com a lei? Ué, mas ele mesmo está falando que não. Então, ó, você já começa a parar para pensar diferente. Ele está dizendo aqui, ó, é o Messias falando, ó, ele não veio destruir, ele não veio abolir, mas ele veio cumprir, ele veio obedecer, ele veio viver. E aqui, ó, só um detalhe interessante também, né, que muitas vezes aí religiões falam, olha, o Messias veio cumprir no nosso lugar, veio cumprir por nós. É o que está escrito no texto? Eu não estou vendo nadinha a respeito disso no texto, certo? Vocês estão vendo aí, pessoal? Se alguém estiver vendo isso, por favor me avisa, porque não é o que eu estou vendo, tá? Então, ó, eu vou só tentar afastar aqui para a gente poder ler o texto melhor. A gente vai ver rapidinho isso aí, ó, no versículo 19, mas vamos ler o 18 primeiro. Ó. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Então, ó, em verdade, está dizendo, ó, está falando sobre o céu e a terra passarem. Isso já aconteceu? O céu e a terra já passaram? Acredito que não. Está todo mundo vivo aqui, está todo mundo vendo o céu, está todo mundo vendo a terra, né? Acho que nós não estamos fora dessa realidade. Então, ó, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou nem um tio passará da lei, passará da Torá, sem que tudo seja cumprido. Então, quer dizer, não vai ser modificado nada, não vai ser mudado nada do que a lei fala, do que a Torá fala. Por quê? Porque o céu e a terra não passaram, o céu e a terra permanecem, não acabou nada. Então, ó, vamos continuar lendo aí. Versículo 19 agora. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Opa! Mas não tem aí o pessoal que fala que o Messias veio cumprir no nosso lugar, que ele veio viver por nós, que já está tudo ok, ninguém precisa cumprir mais nada? Olha aí o que o versículo 19 está dizendo. Então, está vendo como as pessoas pegam texto fora de contexto e usam como pretexto para criar doutrinação? Então, está dizendo aqui, ó, aquele porém que cumprir e ensinar. Então, quer dizer, é para as pessoas cumprirem, é para as pessoas viverem, é para as pessoas obedecerem. O Messias não fez isso no lugar de ninguém. Então, é o texto que está dizendo, gente. Tá? Então, ó, é interpretação de texto que a gente está fazendo aqui. Eu não estou aplicando aqui nenhuma crença religiosa. Vocês podem voltar ao vídeo do começo, podem continuar assistindo. Eu estou simplesmente mostrando para vocês o que o texto está dizendo. Não estou colocando nenhum óculos aqui, ao menos não estou tentando. Né? Quer dizer, ao menos estou tentando não colocar nenhum óculos aqui. Tá, pessoal? Então, vocês podem ver, ó, o que todo esse contexto está dizendo. Que o Messias ele não veio destruir lei nenhuma, não veio destruir Torá nenhuma, não veio destruir mandamento nenhum. Ele está dizendo ó, que o céu e a terra, enquanto o céu e a terra não passarem, a lei permanece, e ele está dizendo ó, que vai ter pessoas que vão acabar violando esses mandamentos, né? Vão acabar não cumprindo, vão acabar desobedecendo e ainda por cima vão ensinar os homens a desobedecerem esses mandamentos. Você conhece alguma religião, alguma pessoa que ensina a não cumprir?
esses mandamentos, a dizer que esses mandamentos já não valem mais? Não é isso que a passagem está dizendo. E está falando aqui, ó, aquele porém que cumprir. Então quer dizer, aquele que viver, aquele que obedecer. Esse, e ainda ensinar, né? Tem que ensinar que não pode deixar de cumprir, que não pode deixar de desobedecer, que não pode deixar de viver a Torá, a lei. Então esse sim será chamado de grande no reino dos céus. Tá? Então aqui já cai por terra, né? Até mesmo, não vai dar tempo de abrir agora aqui, que é meio complicado de mexer, mas existe um texto lá no livro de Romanos que diz o seguinte, em muitas versões em português está escrito assim, o fim da lei é o Messias. Aí a pessoa pega só esse trechinho assim, ó, o fim da lei é o Messias. Só tem um trechinho, um pedaço de um versículo. Ela não leu o contexto. Aquele fim ali que está escrito não é um fim de finalizar, de terminou. Não, é um fim de finalidade, porque a finalidade da lei, da Torá, é o Messias. Então, muitas pessoas pegam um trechinho de uma passagem escrita em português, com o sentido errado, né, o fim da lei é o Messias, e diz isso, olha, ele aboliu a lei, ele cumpriu tudo por nós. Mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que ele é a finalidade da lei, da Torá. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Eu fiz esse trabalho rapidinho aqui, né? Não me aprofundei tanto, só quis aí trazer para vocês uma pequena leitura de uma passagem, né? Talvez a gente faça esse exercício mais vezes com outras passagens, só para vocês verem que muitas vezes o problema está em interpretarmos o texto de forma errada, mas por quê? Primeiramente, porque a gente pode não ter tido um cérebro desenvolvido, um raciocínio desenvolvido, e em segundo lugar, devido à doutrinação, né? Colocar um óculos na gente faz com que a gente leia as escrituras de forma doutrinada. E aí isso acaba, infelizmente, levando a gente a acreditar numa religião, acreditar em algo que não está dentro das escrituras. Então é isso. Esse vídeo aí é para a gente poder fazer essa interpretação, para a gente poder pensar a respeito e poder ler melhor as escrituras, né? Então, começa a fazer esse exercício, mesmo dentro da língua portuguesa. Depois, né, um pouco mais para frente, depois que você está craque aí na leitura, você vai começando a procurar os textos mais próximos do original, né? Tendo sempre essa consciência, a escritura não foi escrita em português. Ela foi escrita em outras línguas, no hebraico, no aramaico, né? Existe aí algumas pessoas que falam que parte dela foi escrita em grego também. Eu tenho alguns motivos para acreditar que não, mas o fato é que a escritura não foi escrita em português. Então, é só um pequeno exercício que eu quis fazer com vocês aí, para a gente poder entender melhor a escritura. E que vocês comecem a fazer esse exercício em outras leituras também, de outros textos aí. Tá certo, pessoal? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Que vocês tenham um ótimo dia aí e vamos em frente buscando a verdade, buscando sempre conhecer mais o nosso Criador. Tá certo?